Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos e vossas filhas, e o façam seus filhos e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos vós que bebeis vinho por causa do mosto. Está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são como dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação e destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está a casa do Senhor e a oferta de manjares e a libação dos sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. Irmãos queridos, deixa eu explicar aqui algo para vocês. Não é fácil, eu confesso que não é fácil nós compreendermos os livros dos profetas do Antigo Testamento. Para dizer a verdade, toda designação profética, ela se deu no Antigo Testamento a partir dos anos 933 a.C., até os anos de número 400 ou 440 a.C. Qualquer outra evidência profética, escrituristicamente falando, não está dentro destas datas. Os profetas que profetizaram para o Reino do Norte o fizeram entre os anos 933 a.C. até o ano 722. Os profetas que profetizaram para o Reino do Sul o fizeram entre os anos 933 a.C. até os anos 586 a.C., antes da destruição babilônica no Reino do Sul, e após este período de 70 anos, nós temos 3 outros profetas que profetizaram após esse período: Ageu, Zacarias e Malaquias. Muitos dos irmãos que estão dentro da igreja possuem dificuldade severa de compreender os livros proféticos, porque não há qualquer possibilidade de compreensão de textos proféticos se nós não entendermos o pano de fundo histórico. É o pano de fundo histórico que me faz compreender bíblica e historicamente os motivos pelos quais a sentença profética fora determinada. Um outro ponto a se considerar é que grande parte dos profetas que profetizaram, por exemplo, o profeta Joel, profetizou durante os reinados dos reinos do sul, dos reis que reinaram o sul, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, e também durante o mesmo período. Na verdade, ele é contemporâneo de Oséias, que profetizou para Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, e o segundo Jeroboão no Reino do Norte. Mas este profeta profetizou durante os reinados de Joás. Existem alguns intérpretes judeus, quando você vai observar o Talmud, a Midrash, e mesmo elementos da Mishnah, que chegam a considerar a possibilidade de que Joel tivesse profetizado nos dias de Manassés, o filho de Ezequias, mas isso não pode ser historicamente provado. O que nós compreendemos é que grande parte dos profetas trouxeram uma sentença que não viram cumprir. Preste atenção. Grande parte dos profetas trouxeram uma sentença profética que não viram cumprir. Logo, toda sentença profética é uma advertência. É importante que nós entendamos isso. Toda sentença profética do Antigo Testamento é uma advertência. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são formas de Deus exortar o povo, trazendo advertência. É igual um pai que tem um filho custoso dentro de casa, e ele diz para o filho: cuidado com o que você está fazendo. E o filho pergunta: o que eu estou fazendo? Você não está indo dormir cedo, assiste televisão até tarde.
eu passo na porta do teu quarto 3 horas da manhã, você está assistindo coisas indecorosas no celular. As suas notas estão baixas. Esta é a profecia. Qual é a sentença? Eu vou arrancar a televisão do seu quarto. É até nojento falar isso, né? Mas é necessário. Eu vou arrancar a televisão do seu quarto. Eu vou cortar a internet do seu telefone. Eu não vou te dar a mesada. Eu vou deixar você. A profecia, ela tem essa identidade de repreensão. É uma advertência. Se eu reajo à advertência, eu não preciso reagir à disciplina. Eu só vou cumprir a conta, pagar a conta, se eu assumir a bronca. Deus é igual um pai dizendo, não faça. Se eu não fazer, serei absorvido. Esse é o papel da profecia. Me fazer ser capaz de dizer não ao pecado que Deus denuncia que eu estou cometendo. Então, Deus levantou os profetas no Antigo Testamento para fazer com que o povo fosse poupado da sentença que Deus determinara. Então, Deus traz uma sentença profética. E talvez você me pergunte, mas uma sentença profética é uma ameaça? E eu te respondo, uma sentença profética é uma ameaça. É Deus fazer com que a igreja possa se ver livre dos pecados praticados, porque se ela se ver livre desses pecados cometidos, ela vai ser absorvida. Foi o que Deus fez através de Joel, nos anos 835 a.C., até o ano 796, para fazer com que a comunidade de Israel aqui é um empréstimo, um cognome por empréstimo, para fazer com que esta comunidade aqui, ela pudesse não ser assolada com a sentença profética que ele trabalhou. Então, 3 coisas eu preciso considerar no livro do profeta Joel. Primeiro, a expressão o dia do Senhor, que pode ser usada tanto no presente da sua profecia, como também um elemento futurístico. Portanto, o livro do profeta Joel também é um profeta de caráter escatológico. Você tem 5 vezes sendo mencionado o dia do Senhor. No capítulo 1, versículo 15, no capítulo de número 2, versículo 1, capítulo de número 2, versículo 11, capítulo de número 3, versículo 1 e capítulo 3, versículo 14. É o dia do Senhor. A segunda coisa, nós cremos que Joel era contemporâneo de Oséias. Então, se Oséias profetiza para Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, no Reino do Sul, e ele profetiza também para o Reino do Norte, com o segundo Jeroboão, então Joel é contemporâneo do profeta Oséias. Então, Deus tem 2 profetas profetizando praticamente ao mesmo tempo, mensagens distintas para públicos distintos. Enquanto Oséias está tratando, é claro que ele é mais longo do que o profeta Joel, enquanto Oséias está tratando com 4 reis, esse aqui está tratando na monarquia de Joás. Então, eu preciso compreender o destinatário. Então, se ele traz uma sentença profética nos dias de Joás, eu tenho que ir para o livro de 2 Reis, a partir do capítulo 11, para tentar diagnosticar o que Joás estava fazendo, para justificar a sentença profética que ele está recebendo. Então, eu não posso compreender a profecia se eu não compreender o destinatário. Para quem Deus está falando? Por que Deus está falando? Quais são os objetivos com os quais Deus está falando? O que o livro do profeta Joel pode fazer por nós, uma vez que nós estamos distantes dessas profecias? Então, o crente que ele é crente bíblico, ele vai pegar a Bíblia Sagrada, ele vai fazer a sua leitura devocional, fazer as aplicações contextuais e extrair disso lições. Deus falou com Joás e o repreendeu, e o que Deus repreendeu? Eu vou trabalhar. Deus falou com Joás e qual era a perspectiva de Deus usando o profeta Joel? Eu vou ter que trabalhar isso aí, para que a mesma coisa que Deus fala com o rei, ele está falando conosco para que o pecado que o rei cometeu, a igreja não possa cometer. Não adianta você querer ou desejar ser livre da disciplina se você não cumpre o mandamento. Profecia é a oportunidade que o profeta tem de fazer o povo voltar à lei. Se eu não desejo voltar à lei por meio de uma profecia, de uma repreensão, então que eu arque com a disciplina. E eu já disse para vocês que Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Lá na escola você estuda as lições e faz a prova. Deus te põe na prova para ensinar lições.
Quando Deus não muda uma circunstância, Ele usa a circunstância para mudar você. Então, se você não quer ser disciplinado pelo Senhor, obedeça a profecia. Quais profecias? Aí você tem que ler o livro. No versículo de número 1, você tem palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E é complicado você diagnosticar quem é esse Joel por causa da sua paternidade. A expressão Fetuel, porque essa letra P, muitas vezes pode ser confundida com um F. É igual a Palestina, é Filistina no original. Mas esse nome Petuel é um nome raro, você só tem ele aqui. Então nós não sabemos de fato de onde é esse cidadão. Se ele é da escola sacerdotal, se ele é um levita. Alguns entendidos acreditam que ele era até da tribo de Ruben, outros apontam esse profeta como sendo da tribo de Gade. Então, mais importante do que sabermos de onde ele era, é o que Joel falou. E olha só isso aqui, ó. Ouvi vós velhos e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? É uma pergunta. Ou nos dias de vossos pais? É outra pergunta. Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos façam o mesmo aos seus filhos e os filhos destes a outra geração. 3 verdades aqui. Você está ouvindo o pastor? Diga amém. Diga glória a Deus. Primeira verdade aqui, pastor Odilon, a palavra de Deus precisa ser escutada. Ele diz aqui, ó, pastor Neemias, ouvi isso. É ele que está dizendo. Ele disse, ouvi isso. A palavra de Deus precisa ser escutada. Tanto é verdade que o nome de Levítico é Vaikra no original. A ideia de e chamou. Vaikra Adonai a Moshe Avinu. E chamou o Senhor Deus a Moisés na porta da tenda da congregação e disse. Toda a confecção escrituristicamente literária dos livros de Bar Migbar e de Vaikra foi a partir da audição de Moisés. Olha o chamar Israel, Adonai Elohim Adonai Erra. Escute Israel. Qual é o problema da igreja? É a incapacidade que a igreja tem de escutar. Ela gosta de falar. Falar é conosco. Escutar com quase ninguém. Você pode ver que é tão rebelde a nossa intenção do coração, por isso que lá em Gênesis capítulo 6, você tem Yetzer Lev Hadan Hará. Deus olha para o homem e fala assim, esse homem é perverso desde o seu nascimento. E hoje no Instagram o irmão perguntou para mim se isso era falacioso, ou se era filosófico, ou se era teológico. Eu perguntei o quê? Ele disse, se nós de fato temos uma tendência pecaminosa. Nós não temos uma tendência pecaminosa. Nós somos pecadores. Nós somos a personificação da rebeldia, da rebelião. A primeira palavra que o seu filho fala não é mamãe e nem papai, é não. Ah, pastor, a primeira palavra que o meu filho falou foi mamãe. Ai, coitada. Ele falou não. Ele não falou não foneticamente, mas mete um quiabo na boca dessa criança de 4 meses para você ver se a cara dele diz mais não do que alguém gritando não no microfone. Há uma rebelião categorizada em nós. E aqui diz, ouvi velhos, ouvi pais, ouvi filhos, ouvi netos e ouvi tataranetos. Tem 4 gerações aqui. A ordem de Deus nesta noite é ouvir a palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então a palavra tem que ser escutada. Segundo, a palavra deve ser percebida. Olha o que ele diz aqui, ó. Aconteceu isto nos dias. É uma pergunta, irmãos. Preste atenção aqui. Deixa eu dizer para você. Essa mecânica de responder respostas com perguntas é caracteristicamente ligada aos sábios do Antigo Oriente Próximo. Tanto é verdade que Jesus nunca respondeu uma resposta com resposta. Sempre ele responde uma resposta com outra pergunta, para fazer com que aquele que pergunta possa responder por si mesmo a pergunta que ele perguntou. Aí ele faz uma pergunta, e essa pergunta ela é complicada. Eu não vou entrar aqui nos milindres das complicações textuais desse versículo, porque se todo profeta anuncia no presente algo que vai acontecer no futuro, as conjugações verbais do hebraico, que são 7 ao todo, aqui dá um entendimento de que havia uma experiência com gafanhotos que Israel havia sobrevivido, e que Joel pega por empréstimo essa experiência catastrófica no mundo agrário e reproduz a partir dela aquela mensagem de condenação que Deus está trazendo. Mas a verdade é que a palavra de Deus não só deve ser escutada,
A palavra de Deus deve ser também percebida. As pessoas têm que notar aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está falando para o seu cumprimento. Agora, olha aqui no pastor, irmão, na barriga redonda do pastor. Nem toda a sentença de Deus é favorável. Às vezes Deus também usa elementos da nossa cotidianidade e estes elementos são ruins para nos ensinar coisas boas. O próprio João Calvino diz, pastor Neemias Miqueias, que até Satanás está no controle de Deus como um cão atrelado à coleira. E que mesmo o mal que o diabo faz por permissão de Deus, no fim de todas as coisas, é um bem que Deus pretende fazer. O grande problema é que nós ensinamos aos nossos filhos as lições com amor. Aí eles não aprendem. Aí agora vão ter que aprender na dor. Porque tudo que você não aprende aqui, ouvindo da parte de Deus, por meio de seu amor, você vai aprender lá fora. Sabe por quê? Deus até te fere, te castiga, te corta, te quebra, porque Deus verdadeiramente abate aquele que Ele deseja exaltar. O diabo faz o contrário. Ele te exalta para depois te abater. Deus não. Deus te abate para depois te exaltar. Porque Deus tem na palma da sua mão o controle da sua vida. E o seu nome sempre será glorificado. Por isso que o poeta inglês, pastor Efigênio, o senhor já me ouviu falar essa frase, não? Eu não me canso de dizer as mesmas coisas. William Cowper diz que por trás de cada experiência carrancuda, esconde-se um sorriso de Deus. Às vezes Deus está no caos, e Deus usa o caos experimentado por esse povo, para dizer de um outro caos que vai vir. É igual, você lembra que eu falei que eu apanhei com 3 varas, até quebrar todas as 3, e meu pai ainda bateu com estoco? Meu bumbumzinho tão lindo ficou todo marcado, igual uma zebra. Por quê? Por que o senhor apanhou, irmão Presley? Simplesmente porque eu desliguei um relógio. Desliguei um relógio, um só relógio. Relógio da casa dos outros, relógio de energia. Aí alguém, vizinho de alguém, amigo de alguém, viu, contou para meu pai. Meu pai chegou em casa alegre, sorrindo, lá na Rua Tanque, primo, lá em Jaraguá. Lá na Rua Tanque. Eu e o Samuel, lembra do Samuel, o doutor Samuel? Filho do Indalício, não é? Aí eu, Prece, fiquei sabendo, meu filho, rindo, meu pai rindo, você foi, eu desliguei, pai, realmente desliguei. Pai. Vai lá na Praça do Coreto, traz 3 varas. Aí meu pai quer me castigar de novo, entendeu, pastor Luiz? Aí ele fala para mim, você lembra como eu te bati? Se eu lembro. Se você não consertar do que você está fazendo, a surra vai ser ainda maior. Era aqui que está escrito. Só que nós, os cabeça dura, é sempre caminhando para o mesmo buraco que te fez cair. Só que nessa noite, pelo poder dessa palavra santa, Deus vai te tirar desse calabouço de dificuldades e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você pode levantar a mão, irmão, e dar um glória a Deus? Terceira coisa, a palavra deve ser preservada memorialmente. É a mesma coisa que Deus diz lá no livro de Velev e Shammot, no capítulo 10, no livro de Êxodo, quando Deus orienta Moisés para que ele diga para os filhos de Israel que estas palavras fossem memorizadas. Como? Na tradição oral. Inclusive, eu tenho lá em casa 8 ou 9 volumes da Mitzvah. A Mitzvah são 52 volumes ao todo, eu fui adquirindo aos poucos, depois que eu cheguei aqui, nunca mais comprei um livro em Uberlândia, mas eu sempre comprava os livros e eu não consegui mais acompanhar, mas eu tenho 9 livros lá da tradição oral. Para o judeu, a tradição oral vale tanto quanto a tradição escrita. Você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. E o que é a tradição oral? Fale para o seu filho, e o filho, fale para o filho, e o filho, fale para o filho, e o filho fala para o filho. Tudo que você tem escrituristicamente, uma história escriturística de 1600 anos, que é esse livro aqui, parte de pressupostos de tradição oral. Olha a Santa Ceia. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. E do jeito que Paulo recebeu do Senhor e nos ensinou, nós estamos recebendo do Senhor aquilo que recebemos de Paulo e estamos voltando a ensinar. É tradição. A palavra do Senhor deve ser escutada, deve ser percebida e ela deve ser preservada memorialmente. Narrai aos vossos filhos e os vossos filhos e a seus filhos. Deus está dizendo assim: guarda a minha palavra a todo tempo, em toda geração. Irmãos, a família que guarda a palavra de Deus, ela permanece de pés. E o nome de Jesus é glorificado.
Agora nós vamos entrar num assunto aí que o povo tem medo, né? Olha aqui, ó. O que é que Deus está falando? Olha aí, ó. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Nós não sabemos ao certo sobre quais implicações são estas. Primeiro, eu vou dar as 4 considerações, depois eu dou os tópicos. Primeiro, seriam referências poéticas do mesmo inseto? Seriam referências poéticas do mesmo inseto? Isso é uma primeira possibilidade. Uma capacidade gramático-literária de expressar poeticamente. Porque o primeiro gafanhoto aqui, o cortador, ele no hebraico a palavra gazan, que transmite a ideia daquele que é apontado com voracidade. Repita comigo, irmãos, ele tem fome. Fome! Ele é voraz, ele é maligno, a palavra gazan. A segunda expressão é a palavra arber, e você tem um som gutural, porque você tem um rei no final dessa palavra. Aponta para uma multidão, ou seja, eles não são só vorazes, mas eles são muitos. A terceira palavra é a palavra de lamber, que vem ielek, que significa lamber, gramar, aquele que devora um pasto, como grande quantidade de gado vacuno ou ovino, para pequeníssima quantidade de pastos verdejantes. Vai lambendo tudo, a palavra é elek. A última palavra, que é o destruidor, é shazil, que traz o efeito de destruição total. Então nós não sabemos se é um inseto sendo representado poeticamente a partir daquilo que ele faria contra Israel em 4 palavras, que são estas que eu mencionei. A segunda, é um acontecimento literal ou não é literal? Qual que é a ideia? Há literalidade? De fato aconteceu? Vai acontecer? É uma outra pergunta que sempre nós fazemos. Em terceiro lugar, é o mesmo inseto em 4 fases, que é até aquilo que eu defendo? Você tem o gafanhoto em 4 fases da sua vida. Primeiro ele é migrador, cortador, depois ele é migrador, depois ele é devorador e depois ele é destruidor. Seriam as 4 fases do gafanhoto sendo aqui representadas? Essa é a terceira observação. E a quarta observação é uma observação muito aceita, de que de fato tinha ocorrido essa experiência. Lembra do versículo lá em cima? Não aconteceu isso nos dias de vossos pais? Era como se Joel estivesse trazendo à memória um castigo agrícola, mas para representar uma figuração posterior, que pode representar 2 sentidos. Primeiro, a invasão dos tíros e dos sidônios e da Filístia, no capítulo 3, a partir do versículo de número 2 e 4, ou a própria invasão em todo o território de Israel, dos assírios, dos caldeus, dos macedônios e dos romanos. Poderiam expressar. Joel está pegando algo que aconteceu para dizer, se vocês não consertarem, vocês lembram de como foi esse castigo? Lembro, pois aquele castigo será muito maior. Sabe o que Deus está falando para mim e para ti aqui nesse estudo bíblico? De que a melhor coisa que você pode fazer com a tua vida espiritual é obedecer às ordens do Senhor. Obediência é a nossa maior virtude. Todo indivíduo que se rebela e desobedece contra Deus, Deus o pune, Deus o castiga. Agora, por conta da sua misericórdia, o meu e o teu pecado foi jogado em Cristo, e por suas pisaduras a igreja foi sarada, e hoje nós temos liberdade de dialogar com o nosso Pai e dizer: Pai, perdoa a nossa transgressão e nosso pecado, liberta-nos de nós mesmos e derrama da sua graça e do seu poder. A obediência é melhor, meu irmão. A obediência é melhor. Agora, quais são as lições dessa parte aqui? Primeiro, o castigo de Deus é gradual e subsequente. Aí ia dar um primeiro castigo, que é representado aqui pelo cortador. Aí acabou, né, pastor? Não, aí vem o migrador. Agora acabou. Não, aí agora vem o devorador. Aí acabou, pastor? Não, agora vem o destruidor. Sabe qual que é a ideia desse texto? É aquela mesma ideia, por empréstimo poético, de que um abismo chama outro abismo. A única solução que você tem para sair da sentença que você vive é confessando os seus pecados, arrependendo-se da sua culpa e receber da parte de Deus o perdão e a graça e o seu santo nome ser glorificado. Segunda coisa, verdade sobre esse castigo: o castigo é irrevogável.
Irmãos, olha aqui para mim responder para vocês uma coisa. Lembra da oração de Salomão, no capítulo 7, no versículo 14, de 2 aos Crônicas? Lembra que Salomão havia premeditado profeticamente de que quando estas sentenças ocorressem sobre a terra, só Deus. Vamos repetir no 3, só Deus? 1, 2, 3. Só Deus. De novo, 1, 2, 3. Só Deus. Hoje as lavouras têm recursos tecnológicos para poder espantar. Lembra daqueles gafanhotos que invadiram lá a Argentina? Comeram tudo? Lembra? Sabe o que Salomão está dizendo? Deus, quando esse povo pecar contra o Senhor, esse lugar está aqui para que eles venham buscar a tua presença e o Senhor possa voltar a sarar a nossa terra. Sabe por quê? Porque não tem como se livrar de uma sentença por praga de gafanhotos nessa época, 8 séculos antes da era cristã. Como que você faz? Eu vou explicar para você. Em terceiro lugar, o castigo é trágico e devastador. Olha aqui para mim. Se você pensar na possibilidade de que um enxame de gafanhotos pode ocupar 1.200 quilômetros quadrados, com cerca de 40 a 80 milhões de insetos por quilômetros quadrados, podendo um enxame de gafanhotos avolumar-se em 150 bilhões. Eu vou repetir: 150 bilhões de insetos. Um único quilômetro quadrado de gafanhotos podem devorar numa lavoura o alimento para 35 mil pessoas em um dia. Como que se livra de um castigo desse naquela época? Entrou nuvem de gafanhoto na lavoura, Israel é desse tamanho. 22.068 quilômetros quadrados. Entrou igual entrou lá na Gregária, 150 bilhões de gafanhotos. Como é que pode ser? Nem hoje, se uma peste dessa invadir qualquer lavoura no Brasil, com 40 a 80 milhões de insetos por quilômetro quadrado, você acha que recursos tecnológicos podem impedir essa devastação? Não pode. Sabe qual que é a ideia desse texto? É que a única solução para quem está em pecado e sofre da parte de Deus a permissão de um castigo, a única solução que nós temos é depender da misericórdia e da graça de Deus e nada mais. Solução para o seu casamento é Deus. Solução para a sua empresa é Deus. Solução para os seus negócios é Deus. Solução para a sua casa é Deus. Solução para a tua vida é Deus. Não tem como você se ver livre de um castigo desse. Ou Deus se levanta para defender o seu povo, ou o seu povo será destruído. E sabe qual que é o grande problema? Você vai ver aqui embaixo: ébrios. Eles estão dopados de mosto a ponto de serem reputados em castigo severo, e eles nem percebem isso. Porque o pecado, ele joga na nossa carne um senso de prazer tão grande que nós nem nos importamos com a ruína que estamos construindo. Repita comigo, irmãos: eu não posso dar lugar a mim mesmo. Irmãos, eu tenho dito que se o Espírito Santo se afastar de mim, eu não preciso nem do demônio para me derrubar. Eu me torno o demônio de mim mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas: não deis ocasião à carne. O indivíduo que dá ocasião à carne, ele sacrifica casamento, ele sacrifica família, ele sacrifica religião, ele sacrifica princípios em nome do prazer, e o prazer passa, e com ele todas as suas sensações. Quantos grandes homens de Deus tombaram a despeito de grandes responsabilidades, porque deram asas para a sua própria culpabilidade e carnalidade, deram asas para os seus sentimentos. Quantos casamentos foram destruídos por causa da fornicação, do adultério? Quantas famílias estão se perdendo porque as pessoas... E deixa eu dizer para você, o poder do prazer é tão grande porque ele é aliado à vontade. E nada é tão absurdamente danoso para o ser humano do que a vontade exacerbada. Na Bíblia, ela é chamada de concupiscência dos olhos,
pecados que eu desejo, mas não pratico, mas os peco, cometo os pecados só a partir do desejo. Tem gente que constrói, e outra coisa, você nunca levará o seu corpo ao pecado se primeiro a sua mente não for. Você tem que tomar muito cuidado para não levar a sua imaginação a um campo onde você não pode experimentar. Eu estava ali, não vou falar onde, porque está gravando aí hoje. Eu estava ali, na oficina ali, aí eu estou aqui, mas o dono da oficina, de cá, não é crente não, pelo menos eu acho que não. Não, crente ele nunca foi. Mas assim, tem uns crentes hoje, que eu não sei, não é verdade? Aí ele assim... que foi, irmão? Aí eu cacei ele. Irmão, eu falo, eu custei a achar. Agora uma mulher passando assim, uns 100 metros de distância. Eu até pensei, meu Deus, ou ele tem um super olho, ou eu não tenho olho nenhum. Aí eu falei assim, por que você sofre? Isso é sofrimento, pastor? É. Primeiro porque não é sua. Se você tem a sua, eu falei assim, tem. Estou contente com ela. Você vai levar a sua imaginação para um campo onde você não vai desfrutar? Você é um masoquista. Você está fazendo a você mesmo sofrer. Você está se alimentando de uma soberba, que a Bíblia chama de soberba da vida. Tudo que a vida pode oferecer e que não é vida, é soberba, é ganância, é luxúria, é lascívia. Você se vê experimentando o corpo de alguém que você nunca vai possuir. E você constrói esse caminho no abstrato. E depois o diabo possibilita uma oportunidade para que você concretize com outrem aquilo que na sua mentalidade você confeccionava com a outra pessoa. E isso desgraça casamento, desgraça tudo, desgraça a reputação. Por quê? Porque a pessoa, olha, pastor Luiz, Deus chama esse povo de ébrio, de bêbado, e não é porque Deus está condenando o simples fato de serem amantes da bebida, pastor Neemias Miqueias, mas é o simples fato deles não perceberem por causa do moço a catástrofe que estava chegando por causa da desobediência. Eles não estão vendo o que está acontecendo. É por isso que o profeta tem que fazer os recordar do passado. Lembra o que aconteceu aqui nos dias de vossos pais? Não foi nos dias deles? Vocês estão bêbados, porque o pecado cegou o vosso entendimento. Aí a pessoa constrói. Então você tem que instalar um trem na sua cabeça e dizer, não, não é minha, não é meu. Não, esse caminho eu não posso tocar, nesse aqui também eu não vou tocar, eu vou preservar. E outro, é um caminho, irmãos, que todos nós podemos cair. Todos nós podemos cair, eu posso cair, você pode cair, qualquer pessoa pode cair. O que eu vejo e o que eu escuto de pessoas que estão sacrificando o ministério porque estão dando margens em conversas libidinosas com pessoas, irmãos, eu respondo aí pelo menos entre 30 a 40 pessoas todos os dias. Às vezes vem uma filisteia, oh Senhor, repreenda todo o mal, uma filisteia, oi pastor, a paz do Senhor. Aí, geralmente elas falam, tudo jóia. Eu nem respondo. Eu não respondo. Por que eu não respondo? Porque eu não vou. Agora vocês que trabalham com vendas, está aqui, ó. O Rogério trabalha com vendas, o Williams trabalha com vendas. É um povo. O Isaac mesmo comprou uma coisa lá de assar carne lá para casa. E eu estou só ouvindo a mulher, querido. E ele lá, né? Todo. Querido, eu falei assim, de ser besta, rapaz, ela quer te vender, tu lá é querido de nada, não é, Williams? A gente tem que ter uma educação com o cliente. Eu entendo, irmão, não estou falando que você vai ser bruto, não é isso não. Mas você não vai construir um caminho de ruína e de queda para a sua vida, se você vê que ultrapassou um pouco, porque tudo que ela quer é a comissão que está no seu bolso. E a única diferença que um amante tem da sua esposa é o tempo. Porque a sua mulher não tem. Ela está no fogão,
Pelo menos espero. Ela está na geladeira, ela está no quarto, ela está estendendo a cama. A amante não, está tacando escova no cabelo, botando abano nos olhos e botando unha de 150 quilômetros de distância. Ela é cheirosa, ela é bonita, ela bota Robocop para todo lado, levanta de cá, aperta de cá. Aí tu chega em casa, minha mulher, é nada disso. Essa é a tua mulher, é a tua esposa, é a mulher que Deus te deu e é com ela que você vai viver, em nome de Jesus Cristo. Ora. E outro, irmão, eu posso falar a verdade, diga glória a Deus. Nós homens temos que criar vergonha, porque nós também não estamos assim nessas belezas todas, não. Eu mesmo não sou doido. Eu tenho espelho em casa e eu tenho um lá de 2 metros de tamanho. Eu sei como é que é esse negócio aqui, eu sei. Aí minha mulher tá, tu é mais feito que o cão chupando manga e tu quer o quê, rapaz? A gente tem que tomar cuidado. Você está ouvindo o pastor? Diga glória a Deus. E o vereador está aqui, não vou tentei aqui ensambuar pavão, mas não adianta não. Eu tenho que falar porque eu sou pastor de vocês e eu tenho que dizer que a sua família é de Deus, que a sua casa é de Deus e que Dalila nenhuma e Sansão nenhum vai roubar e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Então, nós temos aqui a admoestação para terminar, já até terminou praticamente. Repita 3 palavras que Oséias usou para fazer o povo acordar. E a partir daí, já entrando mais aplicativamente, que eu vou abordar na semana que vem. Nos versículos 5, 6 e 7, ele usa a palavra despertai. Nos versículos 8 até o versículo 12, ele usa a palavra lamentar. Antes do versículo 9, ele usa a palavra cingivos de pano de saco. Mas nos versículos 13 e 14, ele usa a mesma palavra, cingir de pano de saco. Então são 3 palavras: despertai, lamentai e cingivos de pano de saco. Olha aqui para mim, não há restauração de Deus para uma igreja que não se categorize nesses verbos. Qual? Despertar, lamentar e cingir. De quê, pastor? De roupa de dança? Não, de pano de saco. Sabe qual que é a proposta de Deus com o livro do profeta Joel? Quer se ver livre da maldição e glorificar o meu nome? Presta e quero. A igreja quer glorificar o meu nome e receber vitória? Presta e quer. Então ela tem que se humilhar debaixo do poder da minha glória e da minha palavra, e milagres do Senhor vão atingir a nossa vida em nome de Jesus. Que Deus possa estar nos abençoando rica e poderosamente. Aí ele fala, e eu termino, ébrios. Ele chama o povo de bêbado. Ébrios, despertai-vos. E eu coloquei aqui uma frase, você vai repetir e a gente termina. O pecado me faz dormir. Vamos repetir isso no 3? 1, 2, 3. O pecado me faz dormir. É forte, não é? É forte. Por que o pecado te faz dormir? Se você tem um pecado, é possível que você tenha os seus pecados. Mas se você tem um pecado que é doloso, um pecado voluntário, um pecado capital, ele ainda é o pecado no seu coração enquanto ele atinge a sua consciência. Por que o pecado é tido como lepra? Por que um dos símbolos é Pachaat no hebraico? Por causa da insensibilidade. Por isso que o pecado no Antigo Testamento é tido como lepra, porque a lepra traz com a enfermidade insensibilidade. O leproso, ele não sente mais a dor causada pela lepra. Ele não sente, ele se torna insensível à dor. Porque todas as gangrenas, as partes mais de cartilagens do corpo, a lepra devora. Jó, por exemplo, não tinha lábios, não tinha orelhas, não tinha nariz. Essas partes gengivais aqui estavam todas putrificadas, não tinham unhas, por isso que eles andam todos envelopados. Só que a dor eles não possuem, porque a lepra tira a sensibilidade. Quando é que o pecado começou a te fazer dormir? Quando o pecado que você comete não dói na sua consciência. Quando você se acostuma com o pecado ao ponto de pegar nas mãos dele e dizer, vamos comigo. E é fácil o pecado dominar o indivíduo. É fácil, porque ele é prazeroso, ele é gostoso, o mundo tem muito a oferecer para você, o mundo tem uma vida de sonhos, só que entrega pesadelo, o mundo tem uma vida de oportunidades híbridas,
em todas as atmosferas, o mundo oferece para você aquilo que você deseja. Quando o diabo, preste atenção, vem lhe derrubar, ele não lhe apresentou nada além daquilo que você deseja. Por isso que o maior inimigo do crente não é o diabo, é ele mesmo. Porque o diabo apresenta para você aquilo que você gosta, aquilo que você quer. E outra, não é pecado você confessar pecado e ficar confessando pecado. Dizem que quem orava perto de Rolls Royce, de Smith Wigglesworth, de Robert Murray McCain e até de Charles Spurgeon, achavam que eles eram as pessoas mais pecadoras. Porque quem mais confessa pecado não é quem mais peca, é quem mais próximo de Deus está. Por isso que Santo Agostinho, quando ia orar, ele dizia assim: Senhor, perdoe-me pelos pecados não praticados. Ai, pastor, que loucura, não existe isso não. Não existe isso, besteira, perdoe pelo pecado. Ah, não existe não. Tem até na Bíblia, eu te provo. Jó. A Bíblia não diz? Que ele apresentava pelos filhos, se porventura. O texto original é: se porventura meus filhos tenham causado-lhe dano, ou tenham pecado contra ti. Está aqui o sacrifício, ele sacrificou para o abstrato. Então não é pecado você confessar um pecado que você não cometeu, mas é o que Agostinho de Hipona diz. Vou tirar a palavra santo, eu vou tirar a palavra santo, porque eu já estou pagando um preço por causa disso. Esse dia um perguntou na internet aqui, para terminar, pode vir para cá para recolher a oferta. Perguntou assim: o senhor é católico, não é? Perguntou para mim. Falei assim: sou. Falei para ele: sou. Aí, o senhor é católico? Falei: só não sou romano. A palavra católico significa universal. Por isso que a igreja católica, a universal, iria se chamar católica. Igreja católica do reino de Deus. Mas por causa da patente, eles não puderam. Aí eles colocaram o mesmo significado, universal. Para efeito de público, de marketing. Ia dar muito mais certo do que já deu nessa questão pragmática. Não estou falando que esse prega lá é certo, não. Mas no pragmatismo, eu sou católico. Aí eu sempre chamo São Pedro, São Lucas. Aí eles vêm: o que o senhor chama de santo? Eles: porque se eu sou santo, eu não vou chamar eles de santo. O que eles não são intercessores. O dito de Hegel, irmãos, preste atenção aqui, vocês congregam comigo já há 7 anos. O dito de Hegel, alguns que me acompanham aqui sabem até de qual eu vou falar. Diz: o que nós não aprendemos da história, o que nós aprendemos da história é que nós não aprendemos da história. Nós pecamos muito por não conhecermos a nossa própria história. Então, Agostinho de Hipona, tirei o santo aí, para não escandalizar as suas santidades. Agostinho de Hipona disse assim: Senhor, dai-me graças para fazer o que tu queres, e pede-me o que quiseres que eu farei. Ele está dizendo assim: eu não tenho condições nem de fazer a tua vontade, mas se tu deres condições para que eu faça, tu pode pedir o que quiser, que eu vou fazer. Você pode dizer graças a Deus? Põe a mão no seu coração aí, santidade. Põe aí. Põe a mão no seu coração. Vamos orar, e já vamos orar pelas ofertas. Repita comigo: Deus, eu estou aqui pedindo ao Senhor graça. Liberta-me de mim mesmo, dos meus desejos, dos meus pecados. Deus, eu repreendo Satanás e sua artimanha contra a minha vida espiritual, contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu casamento, contra a minha história. Deus, eu defenderei os valores da tua palavra e o teu santo nome